Fala rapaziada, saudações vascaínas e mais um recurso do Levem sendo negado. Hoje na parte da tarde tivemos julgamento lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde os desembargadores rejeitaram as ações feitas tanto pelo Levem quanto pelo Roberto Monteiro. A gente vai trazer todos os detalhes, tudo o que aconteceu nesse julgamento, por que dos desembargadores não terem aceitado essa ação feita pelo Levem esse ano, e você vai ficar por dentro de tudo que rolou, de todos os detalhes que aconteceram aí nesse caso. Vamos falar também sobre salários pagos. Hoje tivemos uma excelente notícia que a atual direção pagou meses de salários atrasados tanto para os jogadores quanto para os funcionários. Vamos trazer detalhes de tudo que aconteceu e também falar sobre novos reforços. Dois novos nomes ganham muita força e podem chegar para reforçar o Gigante da Colina, sendo dessa vez um atacante e um volante muito conhecido aqui no futebol brasileiro. E é claro, vamos trazer novidades, trazer todos os detalhes dessa negociação que está em fase inicial, mas pode ter um desfecho muito positivo para o Vasco da Gama. Então, torcedor, temos muitas novidades, você não pode perder. E se você quer ficar por dentro de todas essas notícias, de tudo que rola aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também vou te pedir o seu like e o seu comentário com relação a esse atual momento do nosso clube, esse julgamento que foi negado mais uma vez pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O que você acha sobre uma possível reviravolta dessa bagunça que ainda está instaurada dentro da política do nosso clube? Deixe aqui nos comentários. Mas vamos seguir, vamos falar de Vasco da Gama, que é o nosso objetivo aqui no vídeo, em todos os vídeos do nosso canal, e começar falando sobre o desafio que o Vasco vai ter amanhã pela Copa do Brasil. Amanhã o Vasco enfrenta o Tombense às 9h30 da noite pela segunda fase ali da Copa do Brasil. O Vasco já viajou, já está em Minas Gerais, chegou ontem na parte da noite em Minas Gerais. Tinham torcedores vascaínos esperando o time chegar, o elenco chegar no hotel. Então, independente do momento que o nosso clube vive, a gente sabe que a nossa torcida é muito apaixonada. Então, torcedores foram ali ao hotel recepcionar os jogadores. É claro, por conta do momento, não conseguiu ter uma troca ali entre a torcida e o elenco cruzmaltino, mas de certa forma a gente sabe muito bem do amor que nós temos por esse Gigante da Colina, né? E o Vasco treinou hoje pela parte da tarde, o último treinamento, vai para o hotel, fica ali completamente recluso, né? Preparado para o jogo, concentrado para a partida, independente do adversário ser mais fraco ou não. É uma partida importante e sem dúvidas nenhuma vai ser difícil. Eu acredito que até mesmo por conta disso, dessa partida difícil, pelo Vasco ter que vencer, porque caso o Vasco vença, passa, né, para a terceira fase da Copa do Brasil e ainda por cima ganha 3 milhões de reais. 3 milhões de reais caem nos cofres do Vasco e é um dinheiro muito importante, ainda mais para o momento que o nosso clube vive de extrema dificuldade financeira. Então, o Vasco hoje, pela parte da tarde, depositou na conta dos jogadores aí 3 meses de salários atrasados referentes aos meses de dezembro, janeiro e o 13º do ano de 2020. Além disso, o Vasco abriu negociações para acertar a repactuação da dívida que acordou com parte no elenco, né? O Vasco chegou a um acordo com o elenco de salários atrasados que haviam, né, tendo lá do ano passado, ainda na era Alexandre Campelo, dos meses de julho e junho do ano passado. Então o Vasco entrou nesse acordo de novo, além de salários atrasados também haviam direitos de imagens a ser pagos. Então o Vasco já entrou com uma nova negociação para repactuar essas dívidas com o atual elenco cruzmaltino, né? E de certa forma ajeitar tudo, ajeitar a casa. O Vasco ainda deve 1 mês de salários aos jogadores, que agora é só o mês de fevereiro, já que o mês de março só vence no dia 20. Então é aguardar um trabalho bem feito. Eu falo aqui, quando eu tenho que criticar, eu vou criticar, mas quando tem que aplaudir, eu vou aplaudir. Não concordo com essa diretoria. Eu acredito que muitas pessoas sabem do meu posicionamento. Na minha opinião, a eleição do dia 14 foi algo inacreditável na minha visão como vascaíno, como sócio, porém, são eles que atualmente estão no clube, podem sair, mas quando o trabalho é bem feito, eu tenho que parabenizar. Então os salários pagam, é obrigação, mas o Vasco vive com isso há anos e ainda bem que pelo menos pagamos aí 3 meses e 1 dia, e além disso, também o Vasco pagou 1 mês
para a folha salarial dos funcionários. Já havia pago, né, grande parte, só os jogadores que estavam ainda nesse débito muito grande, mas as folhas dos funcionários foram pagas também, ou seja, ainda bem, só resta agora fevereiro, tanto para os jogadores quanto para os funcionários. Uma excelente notícia. E muitas pessoas aí estão comentando, né, que achou estranha essa atitude do Vasco ter pago os salários tanto dos jogadores quanto dos funcionários somente após ali termos uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E aí é a pergunta que o torcedor vascaíno começa a se fazer. Será que realmente vai haver uma mudança? Será que a atual diretoria do Jorge Salgado está com medo de ocorrer uma reviravolta dentro do Vasco da Gama e por conta disso segurou o máximo possível para pagar esses salários? São dúvidas que nós vascaínos começamos a nos perguntar, né? Mas de fato só iremos saber mesmo após o resultado final da justiça. A gente vai explicar ainda ao longo desse vídeo tudo o que aconteceu, porque temos muitas novidades até mesmo com relação a essa possível reviravolta. Mas vamos seguir e falar com relação a reforços. Com relação primeiro à apresentação do Vanderlei. O Vanderlei que foi oficializado como jogador do Vasco no domingo. Tivemos posts no Instagram ali que oficializaram a vinda do jogador, porém ele ainda está resolvendo alguns detalhes pessoais antes de ser apresentado literalmente e oficialmente como novo atleta do Gigante da Colina. Ele deve chegar no Rio de Janeiro amanhã, ele ainda não está no Rio, vai resolver amanhã mesmo algumas questões pessoais e muito provavelmente que vai ser apresentado oficialmente na sexta-feira lá no CT do Almirante, lá em São Januário, aliás, como vem sendo feito aí com os outros jogadores. Com relação também ao Everton que eu trouxe no vídeo de amanhã, pode ser mais um reforço do Gigante da Colina. Volto a repetir, tivemos mais notícias com relação ao atleta. O Grêmio não quer mais o jogador, ele não faz mais parte dos planos da diretoria gremista. O Grêmio quer liberar o atleta, ele tem contrato com o Grêmio até o final de 2022, ou seja, um jogador que recebe 600 mil reais, não vai ser mais utilizado pela diretoria gremista, ou seja, vai ficar mais um ano e meio praticamente ali recebendo 600 mil sem jogar. É um peso muito grande aí para a direção e para o clube. Então o Grêmio planeja soltar o atleta, não vai dificultar para rescindir o contrato do jogador. O Grêmio inclusive está oferecendo ele a outros clubes e, segundo notícias, o Vasco foi um desses clubes oferecidos. E aí, ao saber mais notícias com relação a isso, notícias de dentro do próprio clube, quando perguntado se ele foi oferecido ao Vasco, ou o Vasco chegou até mesmo a fazer uma proposta, a notícia que nos foi dada foi a seguinte: o salário do Everton é muito caro. Não negou, nem confirmou uma negociação, porém deixou em aberto, né? Caso o salário abaixe, caso o Everton aceite reduzir o salário para jogar com a camisa do Gigante da Colina, pode sim haver negociações e a gente pode até mesmo ver o Everton, jogador com passagem pelo Flamengo, pelo Grêmio, pelo São Paulo, vestindo as camisas do Vasco, até mesmo porque o Vasco procura no mercado um ponta rápido, de habilidade, e ainda mais um ponta esquerdo para jogar ali no lado onde o Thales Magno jogava, no campo onde o Thales Magno jogava, né, dentro ali do sistema titular do Gigante da Colina. E deixe sua opinião, o que você acha da possível chegada do Everton, jogador com passagens aí pelo rival aqui no Gigante da Colina. 2 novos nomes chegaram no Vasco da Gama hoje, 2 nomes aí ganharam muita força dentro do clube, que são os nomes de Ronaldo e também no atacante que está atualmente no Fortaleza, que é o Thiago Oroboy. Primeiro falar sobre o Thiago. O Thiago é um jogador de idade aí com 26 anos, ele tem 1,90 m de altura, atualmente está no Fortaleza, mas a sua carreira teve um grande destaque quando ele jogava no América de Natal. Inclusive ele foi o artilheiro do Brasil enquanto atuava pelo América de Natal, o artilheiro pelo menos do primeiro semestre lá do ano passado, um ano muito perto, né? Ele se destacou pela Copa do Nordeste, jogou muito bem, marcou 14 gols ali no primeiro semestre e encantou os olhos do Rogério Ceni, que era o técnico do Fortaleza na época, pediu para a diretoria trazer o jogador e a diretoria trouxe, comprou o atleta, porém com a saída do Rogério Ceni ele acabou perdendo espaço e o treinador atual do Fortaleza não conta mais com o Thiago para essa próxima temporada. Ele não vem jogando, o Marcelo Cabo falou dele para a diretoria cruzmaltina, falou que quer o atleta, quer o Thiago Oroboy não para ser titular, deixando claro, mas para ser reserva do Germancano, um reserva de luxo que o Vasco vem sim procurando no mercado, procura esse Thiago, procura também o Nicolas, um grande jogador do Paysandu, tá atrás do Aleph Manga, é claro, não é um grande jogador para o cenário nacional, mas são jogadores que vêm se destacando e acredito que para ser reserva do Cano é uma excelente opção. Marcelo Cabo pediu o jogador para a diretoria e o Vasco já iniciou negociações.
negociações. Segundo notícias, o Vasco consultou Fortaleza, perguntou sobre como estava acontecendo a utilização do atleta e se há uma possibilidade de empréstimo. A negociação ainda está em estágio inicial, o Vasco só sondou o atleta, não fez uma proposta oficial ainda ao Fortaleza, mas a expectativa é que essa proposta, ou com relação ao empréstimo, ou com relação a uma compra em definitivo, chegue aí já nos próximos dias. É aguardar, é esperar. Essa informação foi até mesmo confirmada pelo diretor esportivo lá do Fortaleza, o Sérgio Papelim, mas por enquanto é aguardar. O Vasco faz sondagens, é um jogador que, segundo notícias, até mesmo por conta da altura, tem 1,90 m, é muito bom nas jogadas aéreas, tanto defensiva quanto ofensiva, e seria aí um jogador muito bom para o que o Vasco procura. O Marcelo Cabo quer utilizar jogadas aéreas no ataque do Vasco da Gama, e o Vasco vem sofrendo também com gols ali em jogadas aéreas do adversário, e acredito que o o Thiago Orobó seria um jogador ideal para que o Vasco procura atualmente dentro do mercado. E falar sobre mais um reforço que pode pintar aí dentro do Vasco da Gama, que é o Ronaldo. Ronaldo, um jogador atualmente do Flamengo, que está no Bahia por empréstimo. Ele vai retornar ao Flamengo aí no meio do ano, porém o Flamengo não quer o atleta. O Flamengo já deixou bem claro para o Ronaldo que não quer que ele permaneça no clube. Ele que também tem passagens aí pelo Atlético Goianiense no ano retrasado, onde se destacou muito jogando com as camisas aí do famoso Dragão, e ele pode sim surgir no Gigante da Colina. O Vasco procura um volante. Ele é um volante de origem, é um volante que tem se destacado aí nos clubes por onde passou. Ele pode reforçar, apesar do Flamengo não querer o atleta, o contrato dele aí, ele retorna ao Flamengo e o contrato dele acaba já em junho. O Flamengo quer liberar ele, porém tem alguns pontos que podem dificultar aí a saída. Primeiro, o Cruzeiro e outros clubes da Série A querem o Ronaldo, e além disso, a gente sabe que o Flamengo é o nosso maior rival. Negociações entre os dois clubes não costumam acontecer da melhor forma, e de certa forma nós, torcedores vascaínos, também temos alguma coisa contra quando algum jogador do nosso maior rival vem jogar no nosso clube, mas é claro, se for um jogador de qualidade pode vestir as camisas, mas ainda é uma questão muito difícil de ser lidada por nós, torcedores vascaínos. Então deixa aí sua opinião para quem conhece o futebol do Ronaldo e acha que ele seria um bom reforço para o Gigante da Colina. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar aí sobre o julgamento que aconteceu na parte da tarde. Hoje, às 1h30 da tarde, começou o julgamento ali dos autos, das ações feitas tanto pelo Roberto Monteiro quanto o Levinciano para tentar invalidar as eleições do clube. O mesmo julgamento praticamente já havia acontecido lá em dezembro, dia 17 de dezembro, onde 3 desembargadores votaram, que foi o Camilo Rullier, deu voto favorável ao Levinciano, o outro, que eu não me recordo o nome, deu voto favorável ao Jorge Salgado, e o voto vencedor, o voto que desempatou esse julgamento, no caso, foi o de Custódio Barros Torres, que era o relator desse atual julgamento que ocorreu hoje na parte da tarde lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o mesmo Custódio Barros Torres, ele primeiro, o julgamento, primeiro foco do julgamento, no caso, não foi em si a ação do Roberto Monteiro, mas foi o pedido de adiamento da ação dele. Porque, como eu falei, trouxe no vídeo da parte da manhã, Roberto Monteiro entrou ontem na parte da noite, tentando adiar o julgamento para que tanto a ação dos templários, dos 12 sócios templários, que é uma das maiores esperanças ali do Levinciano para chegar à presidência, fosse julgado no mesmo dia, na mesma data, na mesma hora, que essa ação do Roberto Monteiro. Então, o primeiro foco ali do julgamento foi julgar um possível adiamento, dessa ação, possível adiamento do próprio julgamento. Porém, ali o Custódio Barros Torres, o atual relator e o que deu a vitória ao Jorge Salgado lá em dezembro do ano passado, não aceitou aí esse pedido de adiamento. Segundo ele, o julgamento para a mesma data de outros recursos não havia motivos para ser adiado. Então, por conta disso, esse julgamento permaneceu na mesma data, e após o foco ter ficado nisso, aí sim, os 3 desembargadores começaram a olhar o que iria ser feito com relação a uma possível reviravolta dentro do Gigante da Colina. Porém, diferente do que ocorreu lá em dezembro, dessa vez não foi por 2-1, foi por 3-0 que o Levinciano perdeu. Até o próprio Camilo Ribeiro Rullier votou dessa vez a favor do Jorge Salgado para não invalidar as eleições. E segundo o Custódio Barros Torres, a justificativa usada para
afirmar, né, e confirmar a vitória de Jorge Salgado foi a seguinte: não encontrou qualquer obscuridade, contradição ou omissão que mudasse o voto dele. Foi acompanhado também pelos outros, né, desembargadores, pelos outros dois, o Camilo e o outro desembargador aqui, que eu não me recordo o nome nesse atual momento. Ou seja, recurso negado, então fica aí para a ação dos Templários. Acredito que é uma das últimas cartadas do Levenciano para tentar chegar na presidência do Vasco da Gama. Eles não conseguiram aí a reviravolta tão aguardada e o Jorge Salgado segue atualmente como novo presidente do clube. Segundo notícias, isso já era muito esperado, né, pela parte do Levenciano, pelos 12 sócios, pelas pessoas que estão ao lado dele, porque o objetivo, no geral, é tirar essa ação que atualmente está no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e levar ela para o Supremo Tribunal de Justiça, ou seja, mudar totalmente a instância, né, que essa ação está. É aguardar, muita coisa ainda vai rolar, sem dúvidas nenhuma. Lá em 2007, na última década, a gente teve, né, um exemplo disso, onde o Eurico havia ganhado as eleições, ele perdeu, o Roberto Dinamite foi entrar muito depois do tempo que era para ter entrado, a eleição ficou sob júdice, algo em torno de 1 ano e meio a 2 anos, então o Levenciano pode ainda sim entrar na presidência, tanto daqui a 6 meses, quanto daqui a 8 meses, quanto daqui a 2 anos, e aguardar, muita água ainda vai rolar sem dúvida nenhuma, porque quando se trata de justiça, quando se trata de política do Vasco da Gama, a gente sabe muito bem o que acontece. Mas esse foi o vídeo, trazendo tudo que rolou. Para quem acredita numa reviravolta, continue acreditando, porque ainda pode acontecer. É difícil, sem dúvida nenhuma, mas acredito que nesse momento está 50 a 50, 50% de chance de haver uma reviravolta e de 50% de chance de Jorge Salgado permanecer na presidência. Tanto, né, que eu acredito que nós torcedores vascaínos vimos hoje, através do pagamento de salários, ocorrer somente após o resultado ali desse julgamento. Então é aguardar, muita água ainda pode rolar e muita mudança ainda pode acontecer dentro do nosso clube. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos e, como eu sempre falo aqui no canal, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!